Fala aí, pessoal, tudo bem? Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Igreja Sem Política. Senhores, meu tema com vocês hoje aqui é comissão parlamentar sobre o projeto de lei casamento gay. Bom, antes de entrar nesse mérito, desse circo, né, que a gente sabe que está representado por essa versão de pastores que são políticos, lembrando que o movimento Igreja Sem Política visa honrar e representar três aspectos da hermenêutica das Sagradas Escrituras. A gente vem trabalhando isso com vocês em todos os vídeos, e é importante pontuar aqui essas diretrizes. Primeiro, identificar quem é a autoridade teológica. E lembrando que a autoridade teológica surge de quem cumpre ser o Messias. É prerrogativa messiânica e quem cumpre tem o veredito da fé, a palavra certa da fé, ok? Segundo detalhe que a gente vem trabalhando com vocês aqui, a unidade instrumental do dever cristão, do que é ser igreja, tá? A chave dessa pré-ordenação, tipo de ministério, tipo de pregação, tipo de dons, tipo de milagres, etc, etc, está numa causa mais suficiente do que a razão, está acima de nós, do que diz respeito ao nosso eu, ok? Por isso é uma atividade messiânica. O que quer dizer, senhores, que quando a gente vai medir isso, a unidade instrumental do dever e tirar o padrão ministerial disso não está no cristianismo. A fé aqui é matéria. A fé aqui é visão orgânica. Por isso Cristo se encarnou, para ser a visão material disso, do que nós temos que ser. Ok? Então a unidade instrumental sai do corpo dele, da carne dele e da vida dele. E o terceiro aspecto, que é o sistema de governo eclesiástico, que ali o sistema neotestamentário, a primeira igreja feita de cristãos, leva um modelo histórico ininterrupto. Por quê? Porque foi trabalhado e instituído por meio de homens que Jesus discipulou, educou, preparou e santificou, para dar a eles esse papel, né, de instituir o primeiro modelo de igreja. E ali dentro dessa igreja, nós ali nos dedicamos a investigar e se encontra ali entre os primeiros cristãos essa dedicação de ser a continuidade, o progresso e a preservação da obra messiânica de Jesus. Só isso. Tá? Então, dentro desses três princípios, fica muito claro que não existe pastor político, não existe ministério político, não há um sistema ou método político religioso ali, no nosso Senhor e entre os primeiros cristãos. E a observação do que Jesus deu à igreja, a princípio os discípulos, a orientação e o aviso que qualquer iniciativa por parte do homem que quebre essas unidades de revelação ou atributos de revelação é fraude processual. E a gente vem deixando claro aqui para vocês, alargou o caminho, alargou a porta, nós temos um comprometimento de dispensação de graça segundo o nosso Senhor. Você pode até entrar, mas não vai se salvar. Você pode até alargar a porta e o caminho com interferências filosóficas, mas não haverá dispensação. Deus não irá honrar o propósito. Então, se o plano não estiver programado e organizado, como foi visto em Cristo e na primeira igreja, nós temos um problema de interrupção. O fator final, Deus não irá honrar. A gente vem passando essa preocupação para vocês aqui, para deixar claro o quê? Que o movimento não está querendo se impor, no sentido de querer ser melhor do que os outros, mas levar esclarecimento disso. Porque já há registros na história de comprometimentos sérios com a igreja. E o que a igreja está assumindo hoje, a nível histórico, é assustador. De escândalos, de contradições, etc, etc. Então vamos abrir o olho, vamos começar a pensar um pouco mais com a mente de Cristo, ao invés do que pensar com a própria razão. Ok? Bom, daí quando a gente entra no mérito do sistema político religioso, nós falamos de um outro poder, não messiânico, mas inteiramente humano. Porque o sistema político religioso, ali, historicamente falando, é dele que sai o termo cristianismo, é dele que sai o termo pastor político ou modelo ministério político. E o sistema político religioso existe para emancipar, para gerar poder para um único poder mundial, para dar poder a homens de governar o mundo, de assumir a gerência e a liderança mundial. O sistema político religioso, senhores, é um mecanismo de emancipação para uma dinastia imperialista acasalada, como eu venho falando lá no Verdade em 10 Minutos, que quem me acompanha está mais por dentro deste assunto. Então, quando eu falo mecanismo, eu falo que as engrenagens que estão dentro desse sistema, todas elas trabalham para condicionar a humanidade a um único poder.
E eu falo do quê? Da franco-maçonaria, eu falo do quê? Da elite global, estou falando do quê? Daqueles que está comprovado que estão na ápice da pirâmide, na pontinha lá em cima lá, ok? E hoje a ONU, ela é a obra final disso tudo. Aí você entra dentro dessa visão supranacional de poder, você encontra a direita e a esquerda política lá dentro, com cadeiras cativas, e prestando reverência política para esse poder, a ONU já governa. Agora um detalhe importante, que a direita e a esquerda foi criada pela franco-maçonaria, e obviamente cada uma com papéis diferentes para cumprir, eu vou entrar nesse mérito aqui, porque o objetivo tanto da direita como a esquerda, eu digo, os propósitos que eles deveriam atingir com essas ideologias políticas, é a quebra do livre-arbítrio. Ô pastor, peraí, mas o que seria a quebra do livre-arbítrio? Que a partir do momento que a direita e a esquerda, cada uma com a sua ideologia, convencesse a sociedade de que Deus governa pelas instituições e também pelas autoridades políticas, a sociedade teria uma quebra de iniciativa. Vamos ficar esperando o que eles vão fazer. É o que está acontecendo, pô. A sociedade acredita veemente que o Estado ainda possa servi-los, com direito, com liberdades, etc. O que a gente vê é outra coisa. É mais poder, mais dinheiro, mais influência para aqueles que estão na ápice da pirâmide. É simples. A política, como a religião, como também o consumo, foi criado como estratégia de quebra de livre-arbítrio e também de iniciativas populares. E toda a sociedade está governada por isso. Desde o dia em que passaram a acreditar de que existem pessoas boas na política. E aí é onde entra até na religião. Aí é onde entra a questão. Já o meu Senhor deixou claro que aquele que vem se passando por santo, por Cristo, é o bandido, é o mercenário, é o ladrão. Entendeu? Ou seja, a prerrogativa dele sendo usada por outros, né? Mas vamos entrar nesse detalhe. Estou sendo bem objetivo com vocês aqui para chegar no tema. No protocolo do que eu estou falando aqui, do sistema político e religioso, a definição lá, senhores, é que a política não tem ligação nenhuma com a moral. E a política foi criada para ser entregue para homens que não têm escrúpulos. Ok? Política, o código dela, é bem diferente daquilo que está sendo pregado no parlamento, o verdadeiro código da política. Ela foi criada para não funcionar, somente para ser uma utopia. Um outro detalhe que eles falam sobre o parlamento, que ali é um recinto de falastrões, com ideias inesgotáveis, porque cada hora eles vêm com uma coisa nova, mas impraticáveis. Por quê? Porque o poder único governa pela toga, governa pelo Supremo, governa pelo Judiciário. Essa é a questão, vocês estão vendo essa cena se repetir. Ou seja, isso é o que acontece sempre. Mas em compensação, ali no parlamento, ali dentro do Estado, é onde está a base artística do poder. Porque na medida em que eles atuam, né, com essas ideologias, discursam, né, a hipocrisia e debaixo da hipocrisia, né, eles estão dando à sociedade uma dose de esperança de que eles vão conseguir reverter este quadro de monopólio e monopólios, né? Que lembra, a ONU ela é um esquema de oligarquias mais sinarquia, como já denunciamos na verdade em 10 minutos. Então eles ali estão representando exatamente isso, essa novela, de levar a sociedade essa paixão pela política e essa esperança de que ainda vai sair alguém de lá com disposições e coragem para mudar. E isso não acontece nunca. Só gerou desgaste e mais escândalo. Bom, aí entra um detalhe importante. Quando o sistema político religioso endereça ao protestantismo a função, que é a terceira fase da emancipação institucional para a maçonaria, de dividir com Calvino e Lutero essa tarefa, de entrar dentro da igreja para ensinar cristãos a estarem na política com um mecanismo regulador de vida pública, gestão de novas leis, inclusive isso, impor valores cristãos na política, usando o Estado para refrear o mal social, para refrear o mal moral. Isso é uma característica muito forte da direita política e protestante, porque se iniciou lá por Calvino e Lutero essa organização de ideias, de pensamentos para iludir ou levar a igreja como refém ou instituição estatal, ok? Já a esquerda, desde o início, foi criada para essa tarefa de representar realmente as pautas desse relativismo, desse liberalismo moral, da inversão, da subversão, que foi realmente o que foi visto no comunismo, o que foi visto no socialismo. Ela tem esse papel realmente de embrutecer, de corromper a sociedade
e dar à direita argumentos, como a direita também, nas suas contradições, dar à esquerda também as mesmas razões e argumentos. Então essa ambiguidade entre eles condicionam a sociedade a uma nova ordem mundial. E na ambiguidade não tem moral. Vocês entendem? Bom, aí uma pauta que eu já dei aqui também, no Verdade em 10 Minutos, falando aqui pelo canal Igreja Sem Política, esse mecanismo de tornar a política uma doutrina de cálculos, né? Que diríamos, para que as ideologias? Para dividir as classes, por meio de opiniões políticas, é atrair as massas para os partidos e gerar o vício pela política. A ideologia ela serve para isso, com essa finalidade. Aí o que eles querem? Abaixo. Que surjam os debates, as discussões acadêmicas, as lutas pela ideologia, como também isso, as divisões por conflitos. Aqui, eles definem que para dar lucro para a ordem mundial, precisa estabelecer e criar o caos, a distração e o caos. Qual o resultado com as ideologias? Qual o resultado destes debates? Segundo eles, de gerar uma política que promova o cansaço, a fadiga, a corrupção, estados que estejam esgotados, a anarquia, porque é isso que vai dar ao poder mundial a vantagem de avançar sobre territórios, economias, quebra de nacionalidades, até mesmo de direitos políticos e criando ao longo dos tempos, da história, um poder internacional. Hoje nós estamos já observando esse resultado. Os estados praticamente esgotados, incapacitados de governar, e a ONU cada dia mais assumindo exatamente este papel de ser um tribunal de justiça mundial com autoridades políticas que quebram nações, que quebrem essas divisões diplomáticas e territoriais. Tudo que eu estou falando aqui, eu venho falando de Verdade em 10 Minutos, mas achava importante trazer para vocês aqui essa ideia, essa tradução, né, da ambiguidade nas ideologias políticas, nos partidos, porque todos eles sabem o que eu estou falando aqui, todos, o lado direito e o lado esquerdo sabe, todos eles estão cientes disso, de que trabalham para uma única direção, levar a sociedade para a ONU esgotada, vencida, desesperada, e suplicando por isso, nós precisamos de alguém melhor que nos governe, entende? Porque o sentimento realmente é esse, de que Deus ainda pode, pelo Estado, reverter este quadro de corrupção deliberada. Os senhores são em esquema muito planejado. Vou dizer uma coisa para vocês, esses caras são muito inteligentes. Entendeu? Quando a pirâmide aparece para nós, e a sociedade ali, a grande maioria, toda ela subjugada e escrava e cativa dessas leis, desses mecanismos, é fato. Nós amassamos o barro para essas autoridades como os judeus fizeram no Egito. Nós estamos criando esse monstro político, internacional, entendeu? Com tributos, com iniciativas de obediência, etc, etc. Eu não sou um revolucionário, mas é fato. Mas eu sei traduzir o cenário. Eu sei traduzir a situação. Isso aqui é escatologia, pô. O anticristo vem disso. O anticristo é evangélico, ele é protestante, ele é católico, ele é islâmico, porque a religião, como a política, foram criadas exatamente para serem mecanismo de emancipação, ok? E um detalhe importante aqui dessa forma, né, calculada de usar a política para uma emancipação de um único poder, aí vem o detalhe. Qual a finalidade do pastor político na direita? Né? De querer impor ao Estado uma constituição jurídica que esteja baseada na Bíblia e definir que a maioria, a classe da maioria é cristãos, ok? Que é o que está acontecendo aqui. A direita sabe o que ela tem que cumprir. Já o pastor político da esquerda, que defende, né, a democracia, o Estado laico, para garantir, inclusive, um Estado de liberdade e de direito para aquele que quer ser imoral. É fato. A pauta da imoralidade está na esquerda. Mas qual é o papel do pastor político na esquerda? De dizer que tudo isso que ele está fazendo pelas minorias, ou do que ele esteja fazendo para o imoral, de garantir direito e também liberdade constitucional, ele fala que a base disso tudo é o amor de Deus. Entendeu? Ambos usam a Bíblia para esforçar
exatamente atingir essas metas, tanto a direita como a esquerda. Está lá, pô, botando a igreja dentro do Estado. De um lado, um tentando legislar moral por meio da política, o outro pregando o amor, amparando o liberalismo e o relativismo moral. Olha que assustador. Então esse é o problema de unir teologia e política. Eu não vou nem falar religião e política, a religião já foi criada para ser um instrumento filosófico, não. Teologia e política. Agora, olha só que circo, olha que comédia. Esse deputado sargento e pastor, o Isório, que é da esquerda e assume que é um ex-gay, com a Bíblia em mãos e palavreado chulo, esse cara confunde no debate a questão da espécie humana, da natureza e da procriação com a questão de direito e de liberdade constitucional. E detalhe, ele acredita que lá no parlamento, dizendo que o homem nasce com binga e a mulher com cocota, acho que foi isso que ele falou, que eu disse palavreado chulo, ele acredita que ele vai convencer a sociedade de que ele tem razão. É uma fala, inclusive, universal. Homem nasce como homem com binga, portanto, com pinto, com pênis. Mulher nasce com sua cocota, sua tcheca, portanto, sua vagina. Mesmo com o direito à fantasia, homem, mesmo cortando a binga, não vai ser mulher. Mulher, tapando a cocota, se for possível, não será homem. Homem com homem não procria. Mulher com mulher não procria. Essa é a nossa Constituição. Nós não temos nada contra os direitos. Não temos nada contra... Senhores, eu acho que ele deve estar pensando que, pelo fato dele um dia ter sido gay, que ele vai convencer aqueles que são hoje a não serem também. Olha a missão dele, não é? Agora entenda, você olha para ele, você vê o quê? Um pateta. O que você vê nesse cara? Um cara completamente descontrolado, com as ideias confusas. Porque ele traz a teologia para um assunto jurídico, para um assunto político, enquanto o debate é o direito à liberdade para o homem, para a sociedade, esse cara quer debater teologia dentro do parlamento e achar que essa é uma missão que ele tem de Deus ali dentro daquele lugar. Olha só, outro papel cômico, o pastor Henrique Vieira, que é deputado do PSOL do Rio de Janeiro, que é a favor de um Estado laico, democrático, diz ele, que luta por uma liberdade e direito constitucional para os homossexuais e outras pautas também liberais, mas diz que tudo é a base do amor de Deus. Que tudo que ele defende, a base disso é o amor de Deus. E diz que todo amor é sagrado. Na verdade, eu sou contra que as mulheres sejam presas. Basicamente, se trata disso. O aborto, independente da nossa vontade, ele existe. E muitas vezes de forma clandestina, insegura, e é a quinta causa de morte materna no nosso país. A Bíblia tem como princípio fundamental o amor ao próximo e a defesa da dignidade humana. A atual política não reduz o número de abortos. Esse é o ponto. Não é porque a lei proíbe que deixe de acontecer. Está acontecendo nesse momento. Olha, você como político seria perfeito. Agora, você na condição de um pastor, querer dizer que o que você faz é legítimo, é assustador. Detalhe que esse cara até acho que falou que ele é a favor do aborto, que ele também é a favor da descriminalização das drogas. Você como político é perfeito, mas você entende? Mas você quer se intitular pastor, você quer trazer teologia no momento onde está sendo discutido o quê? Política. Você entendeu? De um lado que ele mostra coerência, da outra ele cumpre o mesmo papel. De ferrar, de desgraçar com a obra messiânica de Jesus, porque esse imbecil, ele não consegue provar no amor messiânico, no amor redentivo, esse poliamor, esse amor liberal. Mas para vocês terem uma noção de como eles, esses palhaços, esses patetas, todos eles levam a sociedade ou jogam a sociedade no mesmo buraco, que é a confusão e o labirinto das ideias. Nicolas Ferreira, que a esquerda intitulou ele como moleque. Mesmo ponto, ele usa a política e o Estado como mecanismo para regular uma definição de padrão de vida. E ele é a favor que o direito à liberdade só se direcione para aquele que ele considere humano, para a família tradicional e para aqueles que assumem funções procriativas. E detalhe, esse cara se coloca à disposição de ser uma referência de família tradicional, do procriador, entendeu? Do que é humano.
Utilizar-se do argumento de que ser contrário ao casamento homoafetivo seria ser uma discriminação, é o mesmo que uma pessoa que defende a poligamia dizer que está sendo discriminado porque eu não dou o direito para ela a tal. E ainda assim a poligamia não é simplesmente juntar ali várias mulheres e fazer o que quiser, são casamentos separados. O que eu estou querendo dizer? De que o casamento, até mesmo pelo direito civil, é uma união entre constituir uma família, um desejo de construir uma família. E qual o sentido do casamento? Espécie, gênero e número, ou seja, somos seres humanos, o gênero masculino e feminino, e o número 2, o número só se sustenta pelo gênero também, que são 2. Esse discurso aqui, esse debate, ele não diz respeito a simplesmente uma vontade de... Para concluir, senhor presidente, é uma discussão aqui com relação à estrutura da realidade. Independentemente do que vocês possam dizer, a realidade ela é uma só, e a realidade não muda porque o interlocutor quer algo que você impõe. Isso daqui gera consequências na nossa sociedade. A Grécia Antiga, como o pastor disse, também existia tudo isso. Mas ainda assim o casamento é um só. Quando você pede para o quadrado, para ele ter somente 3 lados, ele deixa de ser um quadrado. Então tomem cuidado, para que vocês não tentem tornar e mudar a realidade. É isso que eu tenho. Pelo amor de Deus! Agora vejam só vocês, tudo porque teologia e política se unem. Eu não dou crédito para nenhum político. Não acredito em política. Deixaria eles se batendo lá e discutindo entre si, porque a única coisa que funciona ali é isso. É a grana, é o dinheiro, é a influência. Mas por que eu estou aqui trazendo essa pauta para vocês? Porque eles trazem a igreja para essa esfera de confusão, de circo, e atinge a prerrogativa messiânica de Cristo, dizendo que Jesus deu a eles essa missão. Que o que eles estão fazendo lá é cumprir evangelho. E isso aqui tem que ser abominado por vocês. Porque isso aqui é estarrecedor, isso aqui é um escândalo, senhores. Aquilo ali é uma vergonha. Aí vem esse tal de deputado também, Eli Borges, do PL, que define aqui que o princípio da Constituição do país seja que Deus só criou mulher e homem. Presidente, aqui não é questão de religião, isso é questão de ciência. Outra coisa, não é questão de homossexual, é questão de ativista. Ninguém aqui discrimina ninguém, vou dizer mais. Olha como é que é a reação, provoquei para ver. A reação é sempre essa. Se fosse questão de religião, tinham cuidado lá das marchas que fazem com relação a símbolos religiosos. Então, é preciso de ter aqui uma visão. Nós não estamos votando nada além do que preceitua a Constituição Federal e além do princípio bíblico. No princípio criou Deus, o homem e a mulher e ponto. Pessoal, eu queria saber em que momento que esse retardado viu Jesus entrando para dentro de Roma para discutir essas questões, ou querer exatamente usar Roma ou usar o Estado na época para cumprir a sua missão e as suas finalidades messiânicas. Então tá bom, pastor, me dá uma tradução desse cenário de circo, de artistas. Senhores, isso daqui, eles estão trabalhando para gerar uma força totalitária. Al Gore, como também Klaus Schwab, em livros que eu gravei no DVD digital, traduziram isso muito bem. A ONU, para poder assumir o poder, ela precisa comprovar que os estados estão incapacitados de governar. Esses caras aqui estão usando esse caos para gerar uma ferramenta de nova gerência. É isso que vocês estão querendo, vocês estão assistindo aí. Todos eles estão trabalhando por uma mesma razão. Dar à ONU o poder sobre os estados e, inclusive, isso, gerar um órgão regulador para as igrejas, porque na medida em que eles discutem entre si e se ofendem, se xingam, se processam, geram essa instabilidade e esse cenário de incertezas. O que a sociedade pensa? Se eles não conseguem resolver o problema, então alguém vai ter que fazer esse papel. Tanto que o Lula já agora voltou de novo repetindo a mesma frase. Nós precisamos de um líder mundial. Outro vídeo que eu trouxe aqui no Verdade 10 Minutos, no outro canal, no Verdade 10 Minutos, já denunciamos lá o interesse da ONU de criar um sinédrio para as religiões. E tudo com base no que esses caras estão trabalhando, caramba. De se ofender um ao outro, de xingar um ao outro, de gerar estas expectativas fantasiosas, enquanto ganham rios de dinheiro e privilégios diplomáticos. Os senhores entendem a situação? À custa de você, de mim, da igreja, de Cristo, daqueles que financiam o Estado, que pagam o Estado, para esses caras representar essa palhaçada. Agora, você acha que a minha missão como cristão, como pastor, é usar a política para legislar a moral? Senhores, vocês têm que usar a verdade de Cristo para apacentar quem é ovelha, não é quem é porco, não é os porcos. O evangelho existe para governar quem é ovelha, não instruir a manada de porcos. Só consertando a minha frase aqui. Esse é o ponto. O instrumento aí é o escândalo, o instrumento aí é o caos, e o caos gera
ferramenta de nova gerência, e vocês vão assistir isso acontecer. Alguns que entraram aí no canal xingaram a mim, disseram que eu sou maluco, eu sou louco, mas agora estão se dobrando, porque vocês estão vendo o que é o que está acontecendo. Esse Nicolas Ferreira mesmo, que outro dia estava discursando dentro de uma instituição da ONU, para jovens, que eu mesmo denunciei. E todos eles aqui, caramba, se dobram e reverenciam esse poder. Que no fundo, tudo que eles pregam não funciona, tudo que eles defendem não acontece. Isso quer dizer o quê? O que vai acontecer na agenda de 2030 e 2050 não é só a legalização do casamento gay, não é só a legalização do aborto, não é só a discriminação das drogas, senhores. Tem muito mais coisa lá que vocês precisam conhecer nessa agenda, que as igrejas evangélicas assumiram a cumprir e obedecer, estimular os seus fiéis a obedecer. Uma delas é a tecnologia integral, que é uma humanidade inteiramente controlada, roboticamente, caramba. Você entende o que é isso? Enquanto o discurso moral faz avançar ainda mais razões da escravidão, ou escravização da humanidade. Então vamos abrir os olhos e interpretar e entender melhor esse cenário caótico que está acontecendo lá agora. Que é um bando de palhaço. Porque eles não conseguem me convencer, aqui agora, de que eles estão defendendo ali, né, como nação, como Estado, realmente isso está sendo discutido e separado da ONU. Não consegue. Tá bom? Tanto que a Assembleia de Deus assinou com a ONU publicamente esse interesse. Senhores, vamos ter mais bom senso, mais inteligência e não se dobrar como a sociedade agora nesse pensamento de que Deus está governando por essas instituições, como também pelo Estado, e que alguém muito bom na política vai surgir. O bom é o anticristo. Um abraço, tudo de bom para vocês, espero no próximo vídeo voltar falando alguma coisa melhor para vocês, né? Que não seja o Binga e o Cocota. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Maranata, Jesus está voltando.